aleluia, 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 aleluia. Vimos sua estrela no oriente e viemos adorar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Como é a grande tradição antiga da igreja, escutemos agora o anúncio das festas móveis de 2025. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação.
O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano a 20 de abril. Em cada domingo Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da Páscoa do Senhor procedem todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 5 de março. A Ascensão do Senhor, a 1º de junho. Pentecostes, a 8 de junho. Corpo e sangue de Cristo, a 19 de junho. O 1º domingo do Advento ocorrerá no dia 30 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Para onde os passos da sua vida te encaminharam até hoje? Iniciamos este ano de 2025 celebrando a Epifania do Senhor. Epifania significa manifestação. Cristo se manifesta como Senhor e Salvador de toda a humanidade, não apenas do povo judeu, mas também de todos os povos, representados por estes sábios, que a tradição quis chamá-los de reis magos. E Jesus, sendo o centro da nossa história, o centro do nosso coração, manifesta esta salvação através do ano litúrgico. Por isso escutamos agora há pouco o anúncio dessas datas, começando pela Páscoa, que é o centro de tudo, e de onde derivam todas as outras festas. Ao longo deste ano de 2025, nós vamos observar, de fato, as várias formas com as quais Cristo nos salvou. As várias formas, os vários projetos de Cristo para nós, com as suas palavras, os seus atos. Ao longo de cada mês desse ano, nós vamos compreendendo como este menino se transforma em nosso Senhor e Salvador. E para vivenciar tudo isso, para entender de fato a graça de Deus na nossa vida, você precisa pensar para onde os seus passos têm levado a sua vida. Onde você tem caminhado até hoje? Por onde? O seu coração te levou até onde? É bom pensar nessas coisas no início do ano, para a gente poder começar o ano de maneira correta. Vejam, essas pessoas chamadas de reis magos eram homens sábios, pessoas estudadas, poderíamos dizer cientistas, pessoas de um profundo conhecimento, de um profundo saber, pessoas que estudaram, conheciam
a literatura, conheciam astronomia, conheciam história e geografia. Eram pessoas realmente, poderíamos dizer, a elite intelectual de sua época. Pessoas que, ao contrário de muitos contemporâneos nossos, que ao começar a estudar, embotam o seu coração e se desviam da fé, essas pessoas de 2000 anos atrás, tão sábias e inteligentes, resolveram aderir àquilo que o seu estudo lhes mostrava. Irmãos, o nosso estudo, se não serve para que busquemos a verdade e nos coloquemos em movimento, o nosso conhecimento, inteligência e sabedoria não serve absolutamente para nada. Se nós entramos em contato com a verdade e não a buscamos, de que serve o nosso conhecimento? Se você se especializa na sua profissão, realiza todos os seus estudos, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e etc. Mas se isso não te levou a ser uma pessoa mais santa, mais cheia de Deus, esse seu estudo, meu irmão, serviu apenas para a sua vaidade. E isso não te levará para o céu, não servirá para a sua salvação. O nosso estudo, o nosso conhecimento deve nos levar a encontrar a verdade. E aquele que busca a verdade, a encontrará. Foi por isso que esses reis magos partiram de suas terras e foram até Jerusalém, porque eles conheciam a profecia de Isaías, capítulo 60, que nós ouvimos na primeira leitura. Jerusalém será a cidade da luz, de onde sairá aquele que governará todos. O Messias ali estará. No entanto, quando esses homens chegam até ali, vejam, pessoas que tinham conhecimento profundo, se colocaram a caminho da verdade. Foram buscar a verdade. Mas ali não encontraram, né? Não encontraram a luz em Jerusalém. Encontraram, pelo contrário, perplexidade, torpor, arrogância. Herodes e os mestres da lei e os profetas que ali se encontravam no templo também conheciam a palavra de Deus. No entanto, não fizeram absolutamente nada. Não se colocaram em movimento. Não foram buscar a luz da verdade. Vejam a contradição. A cidade da luz, Jerusalém, cheia de pessoas que se colocaram de costas para essa luz. Talvez seja por isso que o nosso Senhor escolheu nascer em Belém. Belém significa a casa do pão. Não dá uma ideia de intimidade, de acolhida? O lugar onde se faz pão. Aquela época, o pão era a base da alimentação e era feito nas casas das pessoas, nas cozinhas de cada casa. Havia um lugar para se fazer o pão. Remete, de fato, à intimidade, interioridade, a recolhimento, à humildade, a trabalho. Jesus não nasce no palácio, ele nasce na casa do pão. E é interessante isso, porque depois ele se fará pão por nós e se dará como alimento. Os magos saem do palácio, vão até a casa do pão. E ali eles encontram, como profetizado, envolto em faixas numa manjedoura, uma mãe e seu menino, como nós podemos ver na cena do presépio. Que belo, meus irmãos, saber disso. Que pessoas tão inteligentes e sábias foram encontrar a verdade em um menino deitado numa manjedoura. E o seu coração se alegrou, porque eles finalmente encontraram a luz verdadeira, que não era a luz da estrela, mas é o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é a verdadeira luz. E iluminou o interior deles, e todo o conhecimento deles fez sentido.
tudo fez sentido, porque os passos deles os levaram a encontrar a verdade, Jesus Cristo. Como depois, 30 anos depois, ele mesmo dirá: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ele mesmo dirá. Agora, meus irmãos, o que isso traz para nós como forma de entendermos a vivência espiritual para esse ano? Se você quer, de fato, buscar a verdade e ter uma experiência de Deus verdadeira nesse ano de 2025, você precisa colocar os seus passos a caminho dessa verdade. Você precisa caminhar até Belém, não Belém do Pará, mas a Belém de todos os dias. A casa do pão, hoje, se chama igreja. A casa do pão, onde o pão é partido, o pão da vida é partilhado e entregue, é a igreja, a sua comunidade. É aqui, meus irmãos, a casa de acolhida, de fraternidade, de interioridade, de intimidade, onde nós nos conhecemos, sabemos quem somos, onde celebramos os nossos aniversários, onde celebramos os nossos casamentos, onde estamos celebrando os nossos batizados, onde fazemos a nossa vida familiar e de fé acontecer. É na casa do pão. É aqui onde Jesus se apresenta, se manifesta. A Sacrosanctum Concilium número 7, o grande documento da igreja que fala sobre a Sagrada Liturgia, vai dizer que Cristo está presente de maneira real na Eucaristia, substancialmente presente, no altar, onde ele se faz pão. Mas também está presente em todos os atos litúrgicos. Todas as vezes que nós nos colocamos em caminho para a igreja, ali nós encontraremos Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele está presente no meio de nós, quando a Assembleia canta e louva a Deus em oração, está presente na sua palavra, quando a palavra é lida, proclamada e explicada. Cristo está presente quando alguém diz: eu te batizo, eu te perdoo. Ali está Cristo presente. Irmão, coloque os seus pés a caminho da igreja. Não apenas nesse primeiro domingo do ano, mas em todos os 52 domingos deste ano, esteja presente. Esse pode ser o seu melhor projeto de vida. Cada domingo com Jesus. Nenhum domingo sem missa. Todos os domingos com comunhão. Esse é o grande projeto de espiritualidade que você pode ter. Firmar o seu compromisso com o Senhor. Perceber a presença dEle. A cada semana você perceberá de fato o seu coração sendo iluminado. Porque você coloca os seus pés a caminho da casa do pão. Onde você encontrará Jesus. Não mais envolto em faixas numa manjedoura, mas presente realmente na sua palavra e no seu sacrifício do altar. Vamos inclinar a nossa cabeça um instante? Faça o seu projeto, o seu propósito. Coloque-se na presença do Senhor. Peça para Deus esta graça de se colocar toda semana a caminho da casa do Senhor, para encontrá-lo, para encontrar a verdade. Peça ao Espírito Santo essa graça nessa noite. Suplique, mesmo que você não saiba como fazê-lo, peça, e Deus te concederá essa bênção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Agora mais uma última coisa, irmãos. Os magos entregaram ouro, incenso e mirra. A igreja sempre interpretou esse ouro, incenso e mirra em relação a Cristo. O ouro representando
o reconhecimento da realeza do Senhor. Esse menino pobre é rei. O incenso representando a sua divindade. Reconhecemos em Cristo o nosso Deus. E a mirra representando a sua humanidade. A mirra era o bálsamo com o qual o corpo das pessoas era preparado para ser sepultado. E de fato, 33 anos depois, Cristo será ungido com a mirra, na véspera de sua paixão. Mas também nós podemos apresentar ao Senhor, neste percurso que faremos semanalmente à igreja, 3 coisas também, representando ouro, incenso e mirra. Apresentemos o ouro do nosso tempo. Dedique tempo a Deus. Dedique esse tempo semanal ao Senhor. Essa 1 hora do domingo ou do sábado à noite, dedique ao Senhor. O ouro do nosso tempo, o incenso da nossa oração. Tenha uma vida de oração mais consistente. Aprenda a rezar. Todos os dias. Não só no domingo, mas todos os dias. E a mirra do nosso trabalho. A mirra da nossa cotidianidade, das nossas preocupações. Aprenda a apresentar o seu cotidiano a Deus. Deus se interessa pelo que você vive. Aprenda a apresentar as suas dores, conflitos, lutas, dificuldades. Apresente. O Senhor acolhe como presente que você pode dar a Ele. E dizendo de uma maneira especial para vocês dois, Claudete e Giovanni, que hoje completam 33 anos de matrimônio. Vocês apresentaram muita coisa a Deus nesses 33 anos. O ouro da juventude de vocês, o incenso da paciência, da intercessão de um pelo outro, e a mirra de todo o trabalho que vocês tiveram para formar a sua família, criar os seus filhos, construir aquilo que vocês construíram. E hoje darem esse belo testemunho de um casal cristão, praticante, que faz parte da comunidade, que a comunidade conhece e ama. Obrigado pelo dom da vida de vocês, pelo sim que vocês deram no altar 33 anos atrás, e que hoje se transforma em gratidão, em ação de graças. Casar-se na véspera da Epifania significa que a luz do Senhor, que brilhou para os magos, brilhou para vocês 33 anos atrás e continua brilhando. E brilhará ainda mais. Rumo aos 50 anos, né? Rumo aos 50 anos. Deus abençoe a família, Deus abençoe os frutos que vocês conquistaram ao longo desses anos de fidelidade a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.